Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado Adjunta da Saúde, o Sr. Secretário de Estado da Saúde, todas as senhoras e senhores deputados. Sr. Secretário de Estado, a alteração orçamental que hoje estamos aqui a debater é uma alteração orçamental que, de acordo com o próprio Governo, se destina a garantir as fontes de financiamento da política de resposta à crise adotadas desde março de 2020, bem como das que constam do Programa de Estabilidade Económica e Social. Ou seja, é uma alteração orçamental que visa responder a uma crise que é uma crise social, uma crise económica, mas que na sua origem tem uma crise de saúde pública. Tudo isto resulta da pandemia da Covid-19 e tudo isto tem origem num problema de saúde pública, problema esse que obrigou a um reforço muito intenso da atividade dos serviços de saúde, seja da saúde pública em sentido estrito, seja de todos os prestadores de cuidados de saúde. E, portanto, a primeira nota, o primeiro comentário que eu queria deixar, e mais um comentário, uma pergunta, é esta. Como é que se compreende que numa crise que tem na sua origem um problema de saúde, o Governo apresente uma alteração orçamental que, nas contas do Governo, o Sr. Ministro das Finanças, representa ou implica um aumento de 4.400 milhões de euros de medidas só do lado da despesa, e desses 4.400 milhões de euros para a saúde, que é a origem do problema, que é o cerne de toda a crise, estão previstos, em termos de reforço orçamental, apenas 328 milhões, ou seja, menos de 10% de todo o pacote do lado da despesa. Mais estranho se torna quando nós vemos que só para uma empresa, a TAP, estão destinados 4 vezes, ou quase 4 vezes esse valor. E, portanto, a primeira pergunta que eu coloco aos Srs. Secretários de Estado é se estão confiantes que este reforço orçamental de 328 milhões de euros é suficiente para responder a todas as necessidades adicionais causadas pela Covid-19, seja diretamente, portanto, medidas de resposta à Covid propriamente dita, como estão previstas algumas, nomeadamente o reforço e o investimento na medicina intensiva, mas também as medidas da área da saúde que indiretamente daí resultam relacionadas com, por exemplo, as consultas programadas que não foram realizadas. A segunda questão é esta. A segunda questão que eu vos trazia é esta. O Governo apresenta uma proposta de alteração orçamental. No relatório dedica uma secção à saúde, e bem, porque de facto, como eu disse há pouco, a saúde é a origem desta crise, mas nesse quadro, nessa secção do relatório, apenas inclui um aumento de despesa com pessoal de 200 mil euros, praticamente nada. Eu sei que o Sr. Ministro das Finanças, já agora, para além disso, por exemplo, as ARS e os hospitais não veem os seus orçamentos alterados, têm exatamente o mesmo orçamento nesta revisão, após a revisão do que tinham antes. O que é, obviamente, incompreensível, porque são as ARS e os hospitais que tiveram as despesas acrescidas com a saúde. O Sr. Ministro das Finanças explicou, quer na audição nesta Comissão, quer no debate ontem, no plenário, que isso resulta do facto de terem optado por não desagregar a despesa do SNS, pelo contrário, criaram uma dotação centralizada nos serviços centrais da Administração Central de Saúde e da Direção-Geral de Saúde, penso que foi isso que aconteceu, e que depois se irá distribuir esta verba. É de facto surpreendente que o Governo venha à Assembleia da República pedir autorização para alterar o orçamento e não diga aos deputados como é que vai alterar o orçamento. Diz só que vai aumentar a despesa em 500 milhões de euros, mas não diz como é que essa despesa vai ser aumentada, nomeadamente porque senão
Se aqueles valores fossem finais, seria incompreensível que se dissesse que vai haver um reforço dos profissionais de saúde e a despesa com pessoal não aumenta. E, portanto, aquilo que a minha segunda pergunta aos Srs. Secretários de Estado é que limitem esta falta de respeito por esta Casa, explicando aos deputados como é que essa verba vai ser efetivamente distribuída pelas várias rúbricas, quanto é que a despesa com pessoal vai aumentar, quanto é que vai para recuperar consultas e cirurgias, quanto é que é o valor, para onde é que vai o investimento. Do investimento sabemos que são 76 milhões de euros de aumento, dos quais 20 e qualquer coisa milhões estão explicados pelo reforço da medicina intensiva, o que significa que ainda há mais cerca de 50 milhões por explicar e, portanto, pedi aos Srs. Secretários de Estado que explicassem aos deputados, antes de os deputados votarem este orçamento, para onde é que, como é que se distribui as verbas adicionais que o Governo pretende dedicar à saúde. Terceiro ponto, uma das questões que é levantada no Programa de Estabilização Económica e Social é a recuperação das consultas e cirurgias programadas. Obviamente que esse é um problema porque durante o período mais crítico, março e abril, houve milhares ou centenas de milhares de consultas canceladas. A Sra. Ministra da Saúde, a 20 de maio, falou em mais de 1 milhão de consultas médicas e 50 mil cirurgias canceladas nesse período. Desde então, a atividade programada foi retomada, mas foi retomada a um ritmo inferior ao ritmo pré-Covid, porque as medidas de proteção adicionais reduzem os tempos de cirurgia, aumentam o tempo entre consultas e, portanto, a capacidade do SNS hoje é menor do que era antes da pandemia ter surgido e, por isso, vai haver uma falta de consultas, uma falta de cirurgias brutal neste ano, que não são só aquelas que foram canceladas, mas todas as outras que estão a ser canceladas para o futuro, porque os hospitais e os centros de saúde estão a cancelá-las. E, portanto, a minha última questão, para tentar cumprir os 8 minutos, é esta. Se acham que os 30 milhões de euros ou 33 milhões de euros que estão referidos no programa de estabilização servem para compensar estes milhões ou mais de 1 milhão de consultas e dezenas de milhares de cirurgias que é preciso recuperar. Muito obrigado.